A Coraline ficava constantemente buscando conseguir qualquer tipo de atenção e afeto por parte dos pais, a todo momento e de todas as formas possíveis. Mas acabava que isso nunca vinha de fato. Dava pra ver que ela percebia o modo como os dois não estavam nem aí e não ouviam absolutamente nada que ela dizia de verdade. Só importava mesmo se o que ela fizesse interferisse de alguma forma naquilo que eles estavam fazendo. A Coraline não se sentia verdadeiramente amada naquela casa. Não se sentia verdadeiramente importante para aquelas pessoas. E se isso já é algo que fere demais os sentimentos de um adulto, imagina só o que não faz com uma criança. Não dá pra falar que não era justo ela se sentir assim. O tempo de ambos era quase que 100% dedicado exclusivamente ao trabalho, e ignorando todo o resto que se quebrava um pouco mais a cada segundo, bem ali na volta deles. E eles seriam capazes de perceber isso se parassem só por um instante para reparar na situação em que aquela relação com a filha se encontrava. É claro que os dois precisavam trabalhar, isso é uma coisa óbvia. Tinham contas que precisavam ser pagas, mas a questão é que eles quase não arrumavam 10 minutos sequer que pudessem ser dedicados à filha, e se arrumavam, era nítido que não estavam presentes ali de verdade. Toda essa negligência, essa falta de cuidado, acabou fazendo com que aquelas pessoas fossem gradativamente ficando mais distantes uma da outra. Criou certas barreiras entre elas que não deveriam existir, e que ao invés de serem derrubadas, continuavam só aumentando com os dias. Até que então, em meio a tudo isso, chegou um determinado momento onde aquela casa fria e enorme acabou ficando completamente vazia. Não pela falta de móveis, decoração ou retratos nas estantes. Não, nada disso faltava ali. Tudo ficou exatamente do jeito que tinha sido deixado e organizado. Pra dizer a verdade, nem mesmo pessoas faltavam ali dentro. Mas quando a gente olhava pra comunicação, afeto, empatia ou atenção, não tinha restado mais nada. No fim das contas, aquela casa estava vazia, porque faltava uma família ali dentro. A Coraline se sentia invisível para todos ao redor, e foi exatamente por conta desse fator que ela acabou ficando tão atraída e encantada com um mundo que era tão diferente em vários aspectos daquele que ela estava acostumada a viver. Um mundo com cores mais vivas e com pessoas mais vivas. Pessoas que pareciam ouvir de verdade aquilo que ela dizia sem nem ao menos desviar o olhar. Um mundo onde todos sabiam qual era o nome dela e o pronunciavam da maneira correta, porque também sabiam muito bem quem era Coraline Jones e do que ela sentia falta. Um mundo com pessoas que pareciam não ter perdido ainda o que as tornava elas mesmas, todas com alguma coisa no seu jeito estranho e engraçado de se comportar, que dizia que ainda tinham uma chama dentro de si, ainda tinham algo dentro de si que não foi levado pelo mundo e pela vida. Um lugar em que ela era compreendida, tanto quanto era amada. E com tudo isso, esse mundo tão perfeito e pra lá de esquisito, de alguma forma conseguia ser como um daqueles sonhos incríveis em que a gente não quer acordar nunca por serem melhores do que a realidade que nos espera lá fora, mas ao mesmo tempo passava a impressão de ter sido mais real do que qualquer outra coisa que a Coraline já tivesse vivido até ali. Parecia mesmo ser tudo que ela precisava naquele momento, tudo que ela mais desejava, um presente. Então, que mal podia ter nisso? E lá foi ela, atrás de tudo que sentia falta no mundo real, repleta de dúvidas, angústia, inocência e sonhos, com o coração transbordando tantos sentimentos diferentes que não foi nem capaz de pensar direito e ver o que estava fazendo. Não foi capaz de se importar com o quanto tudo ali naquele lugar continuava sendo muito estranho, por mais que fosse familiar. O quanto tudo ali parecia artificial e criado somente para atrair. O quanto tudo ali fugia da realidade. Era perfeito, perfeito demais para ser verdade. A Coraline acabou cometendo um grande erro e caindo em uma armadilha que era capaz de machucar ela infinitamente mais do que o mundo original machucou. Tudo aquilo não passava de ilusão no final. Mentiras e mais mentiras para todos os lados que ela olhasse. Era tudo falso, criado somente com o objetivo de a enganar. Um monte de poeira que seria levado embora para sempre pelo primeiro vento que surgisse. Parecia ser aquilo que ela estava procurando e o que ela precisava de verdade, mas no fim não significava absolutamente nada. Nunca valeu absolutamente
nada, porque era superficial. E por mais que a realidade com certeza fosse bem mais sombria, com menos cores, e não tão agradável e perfeita como aquele mundo de mentirinha era, ainda assim a realidade tinha muito mais valor do que qualquer criação que existisse ali, porque mesmo não sendo tudo exatamente do jeito que a Coraline gostaria que fosse, e aparentasse ter um pouco menos de beleza e de coisas pra ser grata, as coisas que tinham eram reais, e ainda existia muito mais que poderia ser mudado, que poderia melhorar, e a Coraline só se deu conta do quanto a mudança é preciosa depois de ter sofrido e lutado muito com todas as forças que tinha para poder ter isso uma outra vez. Ela lutou com tudo de si pela chance de ver o mundo como ele realmente era uma outra vez, com tudo aquilo de imperfeito que vinha junto com ele. Depois de ter ficado presa na teia da aranha, em um pesadelo sem fim no qual ela podia não acordar mais, ela sentiu medo, por mais que fosse uma pessoa corajosa pra valer. Um tipo de medo que com certeza nunca tinha sentido na vida toda, até ali. Ela se arrependeu e conseguiu voltar por muito pouco, mas às vezes não tem volta. Só o arrependimento. Às vezes a gente não se sente genuinamente amado, valorizado ou notado pelas pessoas mais importantes da nossa vida. E isso com certeza dói muito, porque essas pessoas deveriam nos proporcionar isso. Então por que todos os dias tu sente falta disso? Essa dúvida deixa a gente confuso, deixa a gente frustrado e magoado, se perguntando constantemente se fizemos alguma coisa de errado em algum ponto, se no fim o problema estava na gente o tempo todo e acabamos não percebendo isso. E então criam-se traumas e inseguranças que passamos a vida toda evitando e reprimindo, enquanto ficamos inconscientemente buscando preencher esse vazio que foi deixado com alguma coisa reconfortante, que seja diferente disso, algo que seja melhor e que ao invés de trazer essas coisas ruins para perto, as mantenha sempre longe e indo atrás do que parece ser um mundo perfeito, sem pensar muito e cheios de mágoa no coração, que a gente acaba caindo em armadilhas e nas tantas ilusões da vida. Cometemos erros que só pioram tudo, porque esse tal mundo perfeito não passava de uma mentira e não tinha solução para nenhum dos nossos problemas. No fim, só gerou mais alguns.